Olá, pessoal. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, dependendo do horário que vocês forem ver essa videoaula. Meu nome é Guilherme, eu sou professor de física, né, do cursinho federal, disciplina incrível, né, que todo mundo ama, principalmente os alunos do cursinho, né? Não conheço nenhum aluno que não goste de física no cursinho, ou todos eles estão mentindo para mim. No dia de hoje, nós vamos falar sobre movimento uniforme, né? O movimento uniforme ele é um movimento específico da cinemática e a nossa intenção aqui é entender o que é o movimento uniforme e como esse movimento uniforme ele é cobrado em algumas questões de Enem e vestibular. Como o outro professor, Leonardo, já deve ter introduzido com vocês os conceitos de referencial, deslocamento, né, posição, velocidade média e etc., a aula de hoje a gente vai partir desse pressuposto, que vocês já conhecem esses conceitos, né? Então, se vocês ainda não viram essas aulas, né, voltem lá, assistam essas aulas e depois a gente continua aqui, né, falando sobre o movimento uniforme. O movimento uniforme, como o próprio nome já diz, né, é um movimento, então os objetos vão estar se deslocando e ele é uniforme porque a velocidade ela é a mesma durante todo o movimento, né? Então é uma velocidade constante. Como assim, professor? Pensa comigo. Vamos supor que vocês vão fazer uma viagem. Vocês vão sair da cidade de Goiânia e vão até a cidade de Jataí. Aqui é Goiânia, aqui é Jataí. Vamos falar que a distância de Goiânia até Jataí é uma distância de 300 quilômetros. Gente, não sei se a distância é essa, estou aqui colocando uma distância fictícia. Então, aqui a nossa distância. Vocês pegaram, né? A motinha de vocês, essa super máquina aqui que eu vou desenhar. E aqui vou até fazer vocês em cima da moto, gente. Isso é muito talento para um professor só. Vocês podem até se perguntar, tá se perguntando aí agora, nossa, como esse professor não é professor de artes, né? Gente, sou humilde, né? Graças a Deus. Então, tá aqui vocês saindo da cidade de Goiânia. O que quer dizer, né, a velocidade ser constante? Quer dizer que ao longo de toda a trajetória, vocês vão estar sempre com a mesma velocidade. Então, vamos supor que aqui no ponto inicial, a velocidade de vocês seja de 100 quilômetros por hora. Depois de um tempo, a gente vai analisar o movimento de novo. E vocês vão estar com a mesma velocidade, 100 quilômetros por hora. Depois de um tempo, vamos analisar novamente a mesma velocidade, 100 quilômetros por hora. Então, ao longo do movimento, a velocidade ela não muda, ela é constante. Isso quer dizer que a velocidade de vocês na motinha sempre tem que ser de 100 km por hora para a gente considerar esse movimento como sendo uniforme, beleza? Então, essa é a nossa primeira característica, né? A velocidade ela é constante, ou seja, ela não muda ao longo do movimento. Então, a velocidade da motinha é sempre 100 km por hora. O que isso vai influenciar, né, nesse movimento? Como vocês já sabem, né, a velocidade velocidade média, ela é a distância percorrida pelo tempo gasto. Então, se essa velocidade é sempre a mesma, isso quer dizer que esse móvel, né, esse objeto está se movendo, percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Mas, professor, como assim? Vamos supor a motinha de vocês aqui de novo. Vocês saíram de Goiânia
com essa velocidade, né? E vão ter essa mesma velocidade ao longo de todo o movimento. Então, vamos supor que vocês saíram de Goiânia às 1 da tarde. Então, deixa eu só escrever novamente aqui. Quando vocês saíram de Goiânia, era 1 hora da tarde. 1 hora depois, às 2 horas, a que distância vocês estariam de Goiânia? Ah, professor, se a minha motinha anda a 100 km por hora durante todo o movimento e passou apenas 1 hora, então eu vou ter andado 100 km, né? Então, a distância aqui é 100 km de Goiânia. Beleza? Depois de mais 1 hora, a gente vai analisar o movimento de novo. Então, vão ser 3 horas da tarde. Qual distância você vai estar de Goiânia? Ah, professor, se eu já tinha andado 100 km, né? Passou mais 1 hora, andei mais 100. Então, eu vou estar a 200 km de Goiânia. 1 hora depois, quando forem 4 horas da tarde, a gente espera que a gente tenha chegado em Jataí e a gente esteja a 300 km de Goiânia. Então, o que isso quer dizer? Velocidade constante. A distância percorrida no mesmo tempo sempre vai ser a mesma. Então, se a velocidade é sempre 100 km por hora, eu sempre vou percorrer 100 km em 1 hora. Se a velocidade fosse outra, né? A distância percorrida em um determinado tempo sempre vai ser a mesma também. Beleza, pessoal? Então, é basicamente isso, né? A velocidade ser constante. Outro ponto importante. Como a velocidade não varia ao longo do movimento, ela é igual à velocidade média. Então, no nosso movimento uniforme, né, a forma de calcular a velocidade de movimento vai ser a fórmula da velocidade média, que é essa fórmula que vocês já estudaram, né? Que é ΔS sobre ΔT, onde ΔS é o deslocamento e ΔT é o tempo gasto, né? Então, aqui é o deslocamento e T é o tempo. Mas, professor, como assim a velocidade no movimento, né, uniforme, vai ser igual à velocidade média? Vamos pensar que vocês aí no cursinho fizeram uma prova. E na prova todo mundo tirou a mesma nota. Nossa, professor, foi uma coisa de doido. Todo mundo tirou a mesma nota. Todo mundo tirou 8 na prova. E aí a gente quer fazer uma média das notas da turma. Falei, nossa, professor, mas nem precisa, né? Se todo mundo tirou 8, a média vai ser 8. Então, a média, né, de um mesmo valor é sempre ele mesmo. Então, a média de uma turma que todo mundo tirou 8 vai ser 8. A média das velocidades, né, de um movimento onde a velocidade é constante, sempre vai ser a própria velocidade do movimento. Então, se o movimento tem velocidade constante, a velocidade desse movimento pode ser substituído pela velocidade média. Beleza, pessoal? É a mesma coisa, né, das notas da turma, né? Se as notas da turma são todas iguais, a gente faz a média dessas notas, vai ter o mesmo valor que a nota de cada um dos alunos da turma. É isso que a gente está falando em relação ao movimento uniforme. Então, a velocidade média ela tem que ser igual à velocidade de cada um dos pontos, né, do movimento. Beleza? Agora, a gente vai tentar calcular, né, deduzir uma fórmula para o nosso deslocamento, né, no movimento uniforme. A gente vai chamar essa função, né, essa equação de função horária da posição. A gente vai partir da equação da velocidade média, né? Então aqui a gente tem a fórmula da velocidade média
V é igual a ΔS sobre ΔT. Lembrando que ΔS é a mudança de posição, ou a variação da posição, né? Sempre que é uma variação, é sempre o valor final. Então, aqui S é a posição final. Posição final. E S0 é a nossa posição inicial. Posição inicial. T é o tempo final e T0 é o tempo inicial. Agora a gente vai fazer umas pequenas alterações nessa fórmula. Nós vamos considerar que o tempo inicial ele é zero. Por quê, professor? Porque quando a gente vai cronometrar um movimento, a gente vai calcular o tempo para se realizar um movimento, a gente sempre começa a contar a partir do zero. Então, se eu vou cronometrar o tempo de uma corrida, começo a contar a partir do zero. Então, o tempo inicial sempre vai ser zero. Por isso que a gente vai considerar o T0 aqui como sendo zero. E a gente vai chegar nessa equação, né? V igual a S menos S0 sobre T, que é o tempo final. Esse T que está dividindo S menos S0, a gente vai passar para o outro lado multiplicando. O S0 que está subtraindo, a gente passa para lá somando, né? Então, o passo a passo seria esse aqui, né? A gente ficaria com, quando o T passa multiplicando, a gente ficaria aqui, V vezes T é igual a S menos S0. O S0 que está subtraindo passa somando, então, por fim, fica S igual a S0 mais V vezes T. E essa, né, é a nossa famosa equação, né, do só sorvete, né, ou do sorvete, onde S é a posição final, S0 é a nossa posição inicial, V é a velocidade e T é o tempo. Beleza, pessoal? Vamos tentar resolver aquele primeiro exemplo que nós fizemos. Vamos voltar lá. Nós temos aqui, né, essa viagem para Jataí, certo? Vamos supor que a distância aqui não é 300 quilômetros e que a gente não sabe o tempo, né? Nós saímos de Goiânia às 14 horas e fizemos uma viagem que durou aí 3 horas. Então, 14 mais 3 foi até às 17 horas. A velocidade do nosso movimento é uma velocidade constante. A gente viajou a 120 km por hora. E a gente quer saber a distância entre essas duas cidades. Vamos aplicar aqui a fórmula que a gente acabou de aprender, né? Que é a fórmula do só sorvete. S igual a S0 mais VT. Posição final é aonde a gente vai chegar, que no caso aqui é a cidade de Jataí. Então, eu vou falar que é a posição de Jataí. A posição inicial, que é o S0, pessoal, é a de onde a gente vai sair. Então, é a posição de Goiânia. Então, é o S0. Como a gente está saindo de Goiânia, vamos falar que ela é o ponto zero, né? Então, o quilômetro zero da nossa trajetória. Então, Goiânia vai ser o ponto zero. A velocidade é 120 km por hora. E o tempo das 14 às 17 é 3 horas. Então, a gente tem que basicamente multiplicar e depois somar, né? Então, vamos lá. 120 vezes 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 1 é 3. Então, dá 360, né? Então, aqui fica 0 mais
360. A distância de Goiânia a Jataí, 0 mais 360, dá 360 quilômetros. Beleza, pessoal? Eu separei alguns outros exercícios. Esse aqui é só um exercício introdutório. Então, se nós viajássemos a uma velocidade constante de 120 km por hora e levássemos 3 horas nessa viagem, a distância que a gente ia percorrer, né, de Goiânia a Jataí seria de 360 km. Vamos fazer um outro exercício aqui. Isso aqui é um exercício de Enem. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Pessoal, a primeira coisa que a gente faz sempre que for resolver um exercício é tentar entender o que o exercício quer que a gente faça. Então a gente olha para esse comando final. Esse comando final ele pede para a gente o tempo necessário para a realização da entrega. Então ele quer saber quanto tempo vai ser levado para poder realizar a entrega, né? Então vou falar aqui que é o tempo total, né? Tempo total. Mas o que acontece? Essa entrega ela é feita em 2 partes, tá? Em 2, né? Trechos diferentes. Vamos aqui fazer um pequeno esboço para facilitar o nosso entendimento. Esse aqui vai ser o nosso primeiro trecho. Ele fala que esse trecho aqui tem uma distância, né, de 80 km e a velocidade aqui é de 80 km por hora. Ele fala também que tem um outro trecho, que é um trecho de 60 km e que a velocidade máxima permitida aqui é de 120 km por hora. Uma informação importante também, pessoal, que a gente não pode deixar de notar é que o veículo da empresa ele tem que andar continuamente na velocidade máxima permitida. O que isso quer dizer? Que ao longo desses trechos, o movimento ele é uniforme, porque a velocidade é sempre a mesma, a velocidade constante, tá bem? Então, é um movimento uniforme. Então, a gente pode usar aqui a fórmula da velocidade média, que é V é igual a ΔS sobre ΔT. No primeiro trecho, vou fazer para os 2 trechos, né? Primeiro trecho. A velocidade, no lugar de V, eu vou colocar 80, que é 80 km por hora. E o deslocamento é 80 também. E a gente quer saber o tempo que ele vai gastar nesse primeiro trecho. Gente, qual que é o número que eu divido 80 que dá 80? Tem que ser por 1, né? Então, se eu dividir 80 por 1, dá 80 também. Então, ΔT tem que ser igual a 1. Então, nesse primeiro trecho, o tempo é de 1 hora. Vamos agora para o segundo trecho. No segundo trecho, a velocidade é de 120.
Então, no lugar de V, eu vou substituir 120. A distância é de 60, então ΔS é 60. E o tempo é o que a gente quer descobrir. Esse ΔT, gente, que está dividindo, eu vou passar para lá, multiplicando 120. Então, fica 120 vezes ΔT é igual a 60. O 120 agora que está multiplicando ΔT passa dividindo. Então, a gente fica aqui 60 dividido por 120. Vamos aqui simplificar essa fração, em cima e embaixo por 60. A gente fica com 60 dividido por 60 dá 1. 120 dividido por 60 dá 2, né? Então, é meio, né? Meia hora, né? O tempo total vai ser a soma do tempo nesses dois trechos, né? Então, a gente tem aqui que o nosso tempo total vai ser igual a 1 hora mais meia hora, né? A gente vai ter 1 hora e meia, né? 1 hora e 30 minutos. Beleza, pessoal? Gente, por hoje é só. A gente vai finalizar por aqui. A gente continua na próxima aula.